Tudo bom, galerinha? Edu vai cair na prova. Aqui quem fala é o professor Pedro, professor de Geografia. E a gente vai dar início hoje à nossa terceira aula de Geografia B, perfeito? Em relação ao conteúdo, então, características da população mundial e do Brasil, beleza? Antes de começar a aula, eu queria mandar um abraço para a galera que já me conhece, deve estar morrendo de saudade de eu ficar brigando com vocês em sala de aula. Para quem não me conhece ainda, galera, eu sou o professor Pedro. Estou indo no curso há um bom tempo e realmente é uma pena essa situação, tudo que a gente está passando, mas a gente tem que estar trabalhando com essa situação mundial, beleza? Então, para a nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar com alguns termos bem importantes em relação à população e alguns indicadores sociais que é bem importante para a prova de vocês lá no final do ano, beleza? Antes de mais nada, a gente precisa entender a ideia do que é uma população, perfeito? Eu trouxe aqui para vocês, a gente não vai ficar lendo cada um deles, mas quando a gente trata de população, a gente vai ter que ter em mente o quê? Que é um grupo de indivíduos da mesma espécie. Não interessa se é um ser humano, se é a questão de animais, insetos. Então, a gente tem que entender sempre o quê? População é um grupo de mesmos indivíduos, perfeito? A gente vai ter, para cada uma das ciências que utiliza a ideia e o estudo da população, um objetivo maior. Então, como vocês podem ver aqui, ó, a gente usa em biologia com uma ideia de indivíduos que acasalam um com os outros e produzem descendentes. Então, uma ideia bem mais animal, bem mais biológica, correto? Quando a gente trata da geografia, a questão da população ela vai ser muito vinculada à ideia estatística. Então, a gente trabalha muito mais com dados, informações e remete esses dados à realidade social. Claro que todas as situações, todos os locais, eles variam com essa realidade, mas a gente busca por meio dessa estatística, desses dados, então, informações que descrevam um pouco dessa nossa realidade, perfeito? Quando a gente fala, então, de estudo da população, o que a gente tem que estar atento na hora de fazer a prova? Sempre entender esse termo, demografia. Quando a gente fala demografia, a gente está falando do estudo da população humana. E aqui diretamente, então, a gente vai entender esse grupo de indivíduos que a gente está vendo como a população propriamente humana, perfeito? Então, sempre que eu fizer um estudo, seja da qualidade de vida, seja de uma ideia estatística, seja de números, de proporção, de caminhamento, se está envelhecendo ou não está, a gente entende que quando a gente estuda a população humana, a gente está falando de demografia, perfeito? Galera, eu não vou ficar me aprofundando em relação a esses dados, essa questão mais conceitual, mas eu busco isso para a gente entender de uma maneira crescente o que é essa população, como que ela se distribui, como que a gente vai entender isso no mundo no geral, beleza? Então, vamos lá. População mundial. Eu trouxe alguns dados para vocês, mas no cerne da coisa, o que a gente tem que entender, o que a gente não pode esquecer em relação à população mundial. A gente tem hoje em torno de 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo, e uma coisa que sempre é importante vocês lembrarem, vocês não podem esquecer de jeito nenhum. A população, ela não se distribui de maneira homogênea no mundo. Por quê? Dois fatores, anota aí. Vocês têm questões históricas, então recursos, doenças, fatores de guerra têm a ter uma influência muito forte sobre isso e principalmente aspectos naturais. O ser humano ele vai ocupar espaços que dão uma possibilidade que favorecem a ocupação. O que o professor quer dizer com isso? É muito mais um indivíduo se estabelecer em um lugar onde é fácil ser plantio, a água, alguma estrutura de proteção, do que ele viver no meio do deserto propriamente, ou no meio lá de uma região absurdamente alta, nas montanhas, com frio, aonde ele não consegue plantar nada, não consegue ocupar, e a condição climática não favorece nada. Então, quando a gente observa a distribuição da população, seu crescimento, ele sempre ao longo da história é influenciado pelos aspectos naturais do ambiente e também por questões históricas, seja de doença, seja de guerra, como várias situações que a gente vê ao longo da história, perfeito? Eu trouxe aqui para vocês como que ocorre a distribuição da população mundial em cada um dos nossos, então, continentes, correto? Sempre lembrar de uma coisa importante. Essa coisa importante é o quê? Então, onde a gente vai ter a maior concentração de população.
Eu trouxe aqui para vocês, ó, a gente tem essa distribuição aproximada, tá? Esses dados eles variam com o passar do tempo, tá? Eu busquei trazer os mais atualizados para vocês. E aqui eu sempre quero que vocês lembrem, ó, ficou meio zoada ali a marcação, mas eu já tiro ela. A Ásia é onde a gente vai ter a maior concentração de população no mundo. Então a gente vai ter a África lá com 1,2 bilhões, a América com 1 bilhão aproximadamente, 1 bilhão ali, não é milhões de habitantes, desculpa. A gente vai ter a Ásia com 4 bilhões, então uma quantidade muito grande, a Europa com 740 milhões e a gente vai ter a Oceania com um número menor de população. Vejam aqui que interessante, por que a Oceania se caracteriza por ser a região com menor ocupação de população? Porque a maioria são um conjunto de ilhas muito pequenas que não favorece a ocupação ou desenvolvimento de uma população muito massiva. Tomar cuidado. Ah, professor, a gente está falando também da parte da Indonésia, são tudo regiões do Sudeste Asiático. Tem que tomar cuidado com isso. Pode ser parte ali da região divisória entre Ásia e Oceania, mas você vai ver que muito do conjunto daquelas ilhas de grande porte pertence à parte asiática, perfeito? Então, sempre levar em consideração essa ideia onde a gente tem uma alta concentração de população na Ásia, beleza? Passando. Então, eu trouxe para vocês algumas características, tá, de como está ocorrendo esse crescimento da população, por que a gente está tendo essa disparidade em relação às proporções de população ao longo do mundo, tá bom? A gente vai entrar um pouco em cada um desses detalhes, porque é importante a gente ver como que as condições sociais afetam nesse crescimento. Então, quando a gente observa o caso da África, como vocês estão vendo aqui, ó, é o segundo continente mais populoso. Então, a gente está vendo cada vez mais um crescimento em relação a esses povos do continente africano. Hoje, você tem uma pequena, não é expressiva, mas melhor condição de vida, o que a gente via séculos atrás, e aí essa população ela cresce quase que de uma maneira inifreável. Por quê? Porque você tem uma baixa escolaridade, você não tem uma boa condição de vida, e aqui tomar cuidado, porque o professor não está falando em geral, existem lugares da África com alto desenvolvimento econômico, com boa qualidade de vida, mas no geral o que você vê? Uma população que hoje cresce muito rapidamente, com uma pequena estrutura, então isso dá condição da população se tornar mais velha. E aí a falta de escolaridade, planejamento de vida, em muitos casos, favorece porque eu tenho um número muito grande de pessoas e isso faz com que a população cresça muito espontaneamente, tá? A gente vai ver que isso é uma característica muito comum em diferentes partes do mundo, foi assim na Europa, foi assim na Ásia, e ela vai tendo mudança na medida que a gente vai ter uma melhora, uma mudança na condição de vida, seja econômica e social, principalmente na vida dessa população, perfeito? Aqui eu dou um contraste geral só para a gente entender um pouquinho isso, tá bom? No caso da Europa, entender que hoje, caso caia na prova de vocês, a gente está tendo uma população que está muito velha, já está a um ponto de envelhecimento avançado, e isso condiciona uma situação que a gente nunca viu antes. A gente começa a ter uma população que está reduzindo, então ela está tendo uma taxa negativa. Se vocês pegarem muitos estudos da população, a gente vai ver que as nossas taxas de crescimento ainda continuam, mas elas estão cada vez menor. Em muitos países e regiões da Europa, essa taxa já está negativa. Por quê? Porque o número de nascidos já é muito menor do que o número de pessoas que morrem. Então a taxa se torna negativa. Isso é uma característica muito forte na Europa. Por que isso, professor? Condições de vida, então favorece que a pessoa tenha um planejamento muito maior, não tenha um número muito grande de filhos por conta do custo de vida que essas crianças trazem, dessa atenção, dessa manutenção, a maior preocupação com a carreira de trabalho, todos esses fatores salientam para que eu tenha uma população que cada vez mais vai envelhecendo. A gente observa aonde isso? No caso das Américas, a gente vai ver isso muito na América do Norte, principalmente nos países como Estados Unidos e Canadá. Hoje, alguns países, como é o caso do Brasil, estão em um processo de envelhecimento. E dentro do país você tem que tomar cuidado, porque existem regiões mais velhas e regiões que não estão tão avançadas nesse fator. Mas no caso do Brasil, como exemplo, a gente vai ver lá na frente. Beleza, galerinha? Lembrar então de um aspecto bem importante, como eu falei lá no comecinho, a questão da Ásia, tá, gente? Aqui a gente vai ter um número muito grande de população. A gente vai ter mais de 4 bilhões de pessoas somente num continente. Então ela é responsável então por mais da metade aí da população total mundial, tá?
Hoje a gente vê um impacto muito forte dessa população em relação à economia, então você tem uma mão de obra muito abundante, então muito barata, o que favorece a entrada de muitas empresas ou o surgimento de muitas empresas que podem baratear muito esse custo da mão de obra num produto, e aí esse produto pode pegar, então, concorrência internacional. Esse é um apontamento que eu faço para vocês, porque ele é muito simples, mas ele acontece muito no nosso dia a dia. Às vezes a gente não nota, mas a mão de obra sendo tão barata faz com que você tenha empresas que venham de fora e aquele produto se torne mais barato comprar de um outro país, então é muito mais barato, sei lá, se comprar de algum site internacional lá da China um produto que venha do outro lado do mundo do que você comprar numa loja que venha, sei lá, de outro estado, beleza? Então sempre é interessante a gente observar essa questão, tá bom, galera? E aí a gente tem por aspecto, tá, que eu trouxe para vocês, essa condição da melhora de condição de vida com a queda da nossa população, tá bom? Por que que o professor trouxe esse negócio para a gente avaliar? O que que acontece? Quando os indivíduos começam a ter mais riqueza, uma melhor condição de vida, eles tendem a trazer para os filhos dele o quê? Uma maior estrutura, então eles se preocupam com mais com essa condição, com a expectativa de vida, e isso faz com que as pessoas cada vez se tornem mais velhas, tá bom? Quando a gente fala de países mais ricos, a gente está falando numa média populacional. São pessoas que vão gastar mais com medicina, com saneamento básico, e tudo isso vai trazer uma melhora de vida. Como resultante, eu vou ter uma população que vai se tornando cada vez mais velha, por assim dizer, tá bom? Então sempre lembra disso, é muito importante. Como que a gente tem que entender o crescimento da população, tá bom? Aqui eu vou fazer só um panorama histórico, porque quando eu falei para vocês que tanto aspectos naturais quanto históricos afetam a população, a gente vai ver que nos últimos séculos a gente teve um crescimento, um boom tecnológico tão grande que teve impacto principalmente na população. Quando que a gente vê o crescimento muito exponencial da nossa população? Quando a gente tem algum tipo de revolução tecnológica. Quando eu falo de tecnologia aqui, galera, não é pensar em, sei lá, computador, tecnologia online, esse tipo de coisa. Tecnologia é tudo aquilo que facilita um trabalho humano. Então, seja lá um facão, um machado, seja qualquer coisa que facilite um trabalho, isso faz com que minha produtividade se torne maior. Se minha produtividade é maior, isso quer dizer o quê? Então, que eu vou ter mais produtos, isso vai fazer com que os meus indivíduos se tornem o quê? Mais ricos daquele produto, então no passado principalmente de comida, se tornem mais fortes, mais saudáveis e consigam produzir cada vez mais. Exemplo disso, as ferramentas antigas, que faz com que a gente comece a ter um processo de sedentarismo muito forte, e aqui não parece, mas aquela produção que a gente vê a partir, agora me falhou o nome, do arado, favoreceu muito para a produção. E aí as pessoas se tornam mais saudáveis, mais fortes, e a população que se torna cada vez mais numerosa, porque o indivíduo ele começa a viver mais tempo, perfeito? Essas mudanças elas são muito importantes porque elas tendem a ter um impacto, então, na população propriamente dito. A minha população vai crescer muito, vai se desenvolver e com isso eu vou observando esse crescimento exponencial, beleza? Esse crescimento é importante porque ele teve impacto em algumas teorias, vocês já devem ter visto nas aulas anteriores, não lembro agora se foi o professor Alexandre ou o professor Juan, as teorias então lá malthusianas, marxistas não malthusianas, tá? Elas seguem outros nomes, como é o caso positivistas, negativistas, tá? Então, que foram o que? Observações nessa nossa população, beleza? Eu trouxe para vocês um ponto bem importante, que foi o século passado, que é onde a gente tem uma revolução muito importante em relação à tecnologia, principalmente hospitalar. A questão das vacinas, o desenvolvimento, então, de uma tecnologia para o cuidado de saúde muito maior, favoreceu para que minha população se tornasse muito mais velha. Principalmente a mecanização do campo e o desenvolvimento da saúde fez com que eu tivesse um boom populacional muito grande. Só para a gente ter uma ideia aqui, ó, eu trouxe para vocês esse crescimento da população e a gente pode observar que até mais ou menos 1900, por aí, a gente teve aqui, ó, um crescimento que não foi tão exponencial. Esse crescimento ele vai se tornar muito maior, principalmente a partir do século XIX, mais ou menos aqui, ó. Tá meio zoado no meu desenho aqui, mas não dá nada.
E o que acontece? Aqui a gente começa a ver grandes mudanças nas tecnologias. Então a gente vai, a partir desse momento, ter pessoas que conseguem se curar melhor, a gente vai ter vacinas, a gente vai ter um melhor desenvolvimento da saúde, e a mecanização a partir da Revolução Industrial começa a fazer com que a produtividade no campo seja muito forte, muito interessante. Então, barateia os alimentos, produtos, e esse mercado começa a se tornar cada vez maior. E aí as pessoas conseguem comprar mais esses alimentos, e com isso a população tem esse crescimento exponencial. A gente vai ter junto a isso, então, uma melhor condição de saúde. Então, a expectativa de vida que estava lá entre os 40 e 50 anos salta em um período muito curto de tempo. Então, se a gente pegar aqui, ó, mais ou menos a década de 30, aqui tem uma... Nossa, ficou muito já esse desenho. Peraí. Aqui, ó. Se a gente pegar, então, mais ou menos esse período aqui que a gente vive, a gente vai observar o quê? Que a qualidade de vida se torna muito maior. E aí, então, os medicamentos fizeram com que as pessoas vivessem muito mais tempo. Antigamente, você morria porque você pisou num prego com tétano. Hoje é uma condição de morte só se a pessoa for muito desleixada. Então, tudo isso fez com que eu tivesse esse crescimento exponencial da população. Isso é muito importante de vocês lembrarem. Então, principalmente a evolução da medicina e a revolução no campo fez com que eu tivesse um aumento muito forte da minha população, beleza? Então, não esquecer disso. Aqui um panorama de como essa população cresceu exponencialmente, principalmente no século XX. Então, vejam como a segunda revolução industrial, principalmente, então a primeira a gente vai ter lá no século XIX, a segunda vai ser no início do século XX, até mais ou menos lá 1915, que vai ser o que? O petróleo, a energia elétrica, tá? Que vão mudar muito para o norma do ser humano, e principalmente a terceira revolução industrial, que vai fazer com que a gente tenha a informação, a tecnologia muito rápido circulando, favorece para que eu tenha um crescimento muito melhor de alguns condicionantes de vida, como a saúde, o saneamento, tudo isso que favorece também o crescimento da minha população, tá bom, galera? Isso aqui é um panorama geral para que vocês não esqueçam. Galera, eu trouxe para vocês também alguns conceitos bem básicos, se vocês quiserem lembrar, tá? Quando a gente estuda a população, a gente tem, como é o caso da população total, que é absoluta, relativa, que é dividida por quilômetros quadrados, tá? E aí eu vou deixar para vocês, vou pedir para colocar esses slides também, esses conceitos, porque eles são bem importantes quando a gente trabalha com essa ideia da população, tá bom? Mas para a prova em relação à população mundial, o que eu não posso esquecer? Então, a distribuição dessa população, então, no mundo, que ela não é homogênea por fatores históricos e condições naturais, tá bom? Lembrar também desse envelhecimento de algumas regiões, como é o caso da Europa, norte das Américas, que a gente tem, e regiões que têm um crescimento populacional muito grande ainda, que nem é o caso da China, que nem é o caso da África. Então, a gente vai observar que nessas regiões o crescimento ele é ainda muito expressivo. Principalmente o continente que se destaca nesse crescimento é o continente africano, tá bom? Entender como a melhora na condição de vida tem impacto, o planejamento familiar, a escolarização, a preocupação com uma carreira acadêmica, tudo isso tem um impacto. O planejamento familiar, principalmente, tem um impacto muito grande nessa questão social, beleza, galerinha? Aqui, crescimento vegetativo e taxa de mortalidade, tá? Então, que a gente vai ter então a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade, que tem impacto se o crescimento positivo ou negativo da população, e a pirâmide etária sexual. O que é interessante, por que eu falo para a gente observar? Porque em muitos casos ao longo do mundo, a gente vai ver que geralmente a população de mulheres em alguns países, na maioria dos países, é maior do que de homens. Não é regra, mas tende a ser mais característicos. Esse aqui é um exemplo do Brasil nos últimos tempos, tá? A gente não vai se aprofundar nessa parte, mas só para a gente ter uma ideia. E por que isso? Porque homens são idiotas. A gente realmente gosta de fazer cagada e acaba se matando muito mais fácil. Então, alguns exemplos dessas situações, tá? E por que eu falo isso? Não entrando na parte da piada, da brincadeira, mas é que as mulheres ao longo do mundo tendem a ter uma preocupação maior com a saúde, com a qualidade da vida, com se cuidar, e isso tem um impacto nas expectativas de vida desses dois grupos de indivíduos, tá bom? Sempre lembra disso. Uma coisa que aqui é bem importante a gente ressaltar, a entrada cada vez maior da mulher no mercado de trabalho, então se destacam mais,
tem uma capacidade aí cada vez mais presente, o que é importantíssimo da gente ter no mercado de trabalho acontecendo, tá? Possa ser que caia na prova de vocês, tá? Esse fator e uma relação importante, a jornada de trabalho dupla. Então, a mulher, além de trabalhar fora, também você tem essa preocupação interna de cuidar da casa, toda essa responsabilidade por fatores históricos também que tendem a ter em várias populações, países e culturas ao longo do mundo, tá bom? Mas que tem um impacto também em relação a esse caso da população, tá? Que vai estar inserido naquela ideia do planejamento familiar. E aí, galerinha, a gente entra no aspecto da população brasileira, tá? E aqui a gente tem que tomar um cuidado bem grande. Uma coisa importante que eu quero que vocês anotem, que vocês lembrem, quais são os povos formadores da população brasileira, tá bom? Primeiro, a gente tinha os grupos de populações indígenas aqui no Brasil, então a população indígena é de origem e fixação já no nosso território. Exemplos, a gente tem os tupi-guaranis, os geis, os caribenhos, a gente vai ter muitos outros grupos que já estavam aqui no nosso território, perfeito? Junto desse grupo, a gente vai ter, então, como mostra a imagem ali, os europeus chegando aqui, e com o passar do tempo, com a característica de um clima tropical que favoreceu um produto muito importante que é a cana-de-açúcar, a gente começa a ver um uso de mão de obra escravo. Então, a outra população que vai ter influência vai ser os afrodescendentes, tá bom? Então a gente vai ver que esses três grupos são os grupos que vão se relacionar, que vão misturar culturas e que vão dar base para a população brasileira. Ah, professor, mas tem os europeus, migrantes que vieram depois. Tudo bem, eles também têm impacto. Mas quando vocês forem fazer a prova ou quando vocês estiverem estudando, sempre lembrar que os três principais, os três primeiros grupos, não que eles sejam principais, mas eles que vieram primeiro em relação ao povoamento do nosso país, foi os indígenas, os negros, então afrodescendentes, e o caso dos europeus, tá bom? Quando a gente fala de distribuição da população, e aqui a gente tem que tomar um cuidado, que tem uma influência muito forte da natureza e fatores históricos, a gente vai ver que a população ela geralmente é concentrada onde? Nas regiões litorâneas, tá bom? Litorâneas eu quero dizer aqui vários quilômetros para dentro, mas principalmente, deixa eu pegar aqui a cor azul para mostrar para vocês, a gente vai ter nessa faixa. Ó. Percebam como a concentração aqui nesse mapa de população ele é muito maior, tá bom? E aqui o que é interessante a gente observar quando a gente fala de distribuição. Vamos pegar lá os fatores históricos relacionados ao naturais. Históricos. A região Nordeste, clima mais tropical, favoreceu o plantio da cana-de-açúcar. Só que a gente tem um problema muito grande aqui no Nordeste quando a gente fala de território. A região do interior do Nordeste é uma região semiárida, então que não favorece a um plantio fácil ou condições que na época possibilitassem a entrada muito grande da cana-de-açúcar. Então, boa parte da população se concentrava na região então litorânea, onde na zona da mata, que é chamada, você poderia ter o plantio da cana-de-açúcar, você poderia ter outros produtos, e aqui a gente vai ter uma população muito mais concentrada. Quando a gente observa a região sul, tá, e sudeste, a gente vai ver que a gente tem uma concentração mais para o interior, correto? Em fatores históricos, por quê? A ocupação do sul, ela foi mais tardia. Ela se dá por uma característica de imigrantes europeus que não vinham com essa característica, então, de plantio da cana-de-açúcar, mas uma ocupação de território e não de produtos para exportação, mas eles vinham por condição nova de vida, novas terras, tentando uma ocupação maior. Essa região vai se desenvolver principalmente por conta do ciclo do ouro que ocorreu. Deixa eu apagar aqui para a gente entender melhor que ocorreu na região sudeste. Então, o que aconteceu? Foi encontrado ouro na região de Minas Gerais, nas regiões ali do Rio de Janeiro, e eu tinha uma grande população vindo para cá. Isso fez com que eu tivesse uma maior necessidade de carne, produtos para essa área, então muitos imigrantes da região sul, que tinham a criação de gado e produtos, foram ocupando essas regiões que abasteciam essa região do sudeste, beleza? Essa super flecha aí, tá? E fez com que eu tivesse uma distribuição maior dessa minha população, uma distribuição mais homogênea, tá? Atualmente, o que a gente tem que lembrar? Então, ocorreu por meio de migrações, vocês vão ver isso nas próximas aulas, maiores ocupações, então a gente tem aqui na região centro-oeste, tá? Elas se desenvolvem ainda hoje. Aqui a gente ainda
a gente tem uma alta concentração, e a região litorânea. Ah, quer dizer que a gente não tem concentração de populações no interior? Temos. Só que, se a gente observar essa relação de concentração, o total de população que eu tenho no litoral, nessa faixa litorânea em relação ao interior, o Brasil ele tem, o que vai cair na prova de vocês, vazios demográficos, tá? Então, tomar bastante cuidado com isso é bem importante, beleza? Galerinha, quando a gente fala dessa distribuição, desses fatores históricos, naturais, eu trouxe para vocês aqui só uma ideia de como essa população é distribuída, tá? Esse dado está um pouquinho atrasado, mas achei interessante colocar essa fonte aqui, que ela é bem interessante, tá? E mostra um pouco de como essa distribuição de população ela varia, tá? Então você vai ver que o Sudeste tem uma alta concentração de população no Brasil, enquanto comparado ao Centro-Oeste você tem uma população muito menor, perfeito? Por que isso? Fatores históricos, então a chegada de maiores indústrias, principalmente depois do ciclo do café e industrialização da região Sudeste, você vai ter pessoas que vieram do êxodo rural da população, então, no Brasil, da região Nordeste para Sudeste, buscando nova vida, nova condição de trabalho, então, ao longo da década de 70, 80, tá? Então, tudo isso favoreceu para que eu tivesse um país o quê? Com uma distribuição que não é homogênea também. Então, sempre lembrar disso é bem importante. O que a gente tem que lembrar quando a gente fala de Brasil, tá? A gente não pode esquecer. A gente tem um país que até 1960 ele era rural. O que quer dizer com isso? A maioria da população se concentrava no campo. A partir da Revolução Verde, que aconteceu lá nos Estados Unidos e que chegou para a gente principalmente na década de 50 e se desenvolveu na década de 60, fez com que eu tivesse cada vez mais desemprego no campo, a indústria crescesse mais na cidade e viesse como uma propaganda de oferta de trabalho. Então, uma população muito grande migrou do campo e veio para a cidade, perfeito? Então, isso influenciou para que em 1964, 65, a minha população deixasse de ser urbana, rural, e se tornasse uma população urbana. Beleza, galerinha? E aí a gente, para o último, para finalizar nossa aula, nos indicadores sociais. Galera, o livro de vocês não se aprofunda tanto nisso, mas eu trouxe alguns outros indicadores sociais, porque isso aqui é interessante a gente observar, tá bom? No livro está o que a gente utiliza muito hoje em dia, eu acredito que um dos mais que possa vir cair na prova de vocês, tá? Mas o que é os indicadores sociais? São dados levantados, seja pelos governos de diferentes frentes, para entender a realidade social de cada uma das regiões. Sempre lembrar, eu pego dados de diferentes áreas para comparar com outras. Eu não consigo comparar eu comigo mesmo. Por que isso? Porque eu consigo entender aonde eu tenho uma qualidade de vida maior ou menor, dependendo da nossa região. Que aspectos impactam nessas vidas, a questão das riquezas, a distribuição, a questão da condição de vida, saneamento básico, tudo isso tem um impacto, beleza? Quando eu falo de indicadores sociais, o que eu não posso esquecer? Principalmente, posso vir cair na prova de vocês. O índice de Gini, tá? Gini foi um estudioso italiano, fez esse índice no século XX. Ele não era muito utilizado porque o conceito dos países não tinha essa ideia social tão abrangente ou com uma necessidade técnica muito profunda. Então, por muitas décadas, o indicador que a gente mais utilizava era o PIB, então Produto Interno Bruto, todas as riquezas de um país, que tem que estar, que nem o professor já careca de saber, tá bom? Mas o que o índice de Gini usa, e pode ser que caia talvez para vocês, ele não compara o total de riqueza, mas ele compara se a distribuição de rendas dessa riqueza está sendo proporcional dentro de um país, beleza? Ele vai variar de 1 até 0, aonde você vai ter lá de 0, perfeita distribuição de renda, e 1 vai ser a pior situação, onde a distribuição de renda é totalmente sem condições, tá? Você vai ter muita riqueza concentrada na mão de poucos e pouca riqueza na mão de muitos, beleza? Depois, e esse aqui a gente tem que dar uma ênfase bem profunda, tá bom? Lá na década de 90, no final do mundo bipolar, a gente observava que o uso do PIB per capita somente não revelava a qualidade de vida no país. Porque o que acontece? O PIB é um indicador econômico. O que ele quer dizer? A quantidade de riqueza que eu tenho. Isso reflete a qualidade de vida? Não. Por quê? Vamos pegar um exemplo do Brasil. O Brasil é uma das 10 maiores potências econômicas do mundo. Quer dizer que todo mundo tem uma condição de vida boa? Não. Você pode pegar países
que tem uma quantidade de riqueza muito menor, mas ela é muito melhor distribuída e utilizada dentro da sociedade. Então, o que acontece? Lá na década de 90, observando isso, a gente começa a utilizar um indicador que é formado, foi desenvolvido pela própria ONU, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele vai levar em consideração 3 fatores. Quais são eles? Alfabetização, então escolaridade, até onde o cara consegue ter acesso à escolaridade, o quanto ele ganha, tá? Então a renda média ou per capita, tem uma forma totalmente louca para ver isso daí, e o nível de saúde, o acesso que essa pessoa tem a essa condição de saúde, beleza? Então o que acontece? É relevado esses três fundamentos, é levado em consideração esses 3 fundamentos, e aí você consegue observar o que? Numa escala de 0 até 1, lembre-se que vão ser utilizadas, vou até passar para vocês aqui, sempre 3 casas depois do 0, tá bom? Então, 0 onde sendo IDH péssimo, a pior condição de vida possível de se observar, e 1 seria uma condição perfeita, tá? É um platonismo falar que algum dia algum país pode chegar a 1, porque sempre vai ocorrer um tipo de desigualdade social mínima, mas pode acontecer, tá bom? Então, o que acontece? A gente vai ter lá países com índice de desenvolvimento muito alto, alto, médio e baixo. E aqui é interessante, porque o IDH vai refletir essa qualidade de vida. A falta de saneamento, de acesso à saúde, à educação, uma renda considerável para o desenvolvimento dessa região. E aí é interessante, porque você pode pegar país com uma condição econômica muito grande, mas o que você vai ver? Que o IDH deles se torna pior do que a gente pegar outros exemplos, aqui a própria América Latina a gente pode pegar, como é o caso da Argentina e do Chile, onde tem um poder, vamos dizer assim, de riqueza menor, mas está melhor distribuído e boa parte da população tem uma qualidade de vida um pouco melhor, tá bom? Sempre lembra disso. O IDH é importantíssimo, galera. Na hora que vocês forem fazer prova, alguma coisa, observem muito e façam uma interpretação daquilo que vocês estão observando. Leitura é o quê? Eu apenas ler os dados que estão sendo passados aqui para mim, tá bom? Então, só isso. Interpretar é o quê? É eu observar, então, exemplo desse mapa, como os fatores históricos possivelmente afetaram tanto o continente africano, como que o baixo investimento, a falta de qualidade, saneamento, tende a ter um impacto para ter países com uma condição de vida o que muito baixa em relação ao IDH ser observado isso, tá bom? Então, não esqueçam de fazer isso na hora da prova e sempre lembrar então essa condição do IDH. Existem vários outros indicadores sociais, tá bom? Então a gente tem o IPM, que é o Índice de Pobreza Mundial, a gente vai ter o PNH, então vai ter vários outros, então que vão desenvolver então essa observação, é, desculpa, PNH não, acabei confundindo aqui, PIB e PNB, desculpa, Produto Nacional Bruto, que vão fazer com que a gente consiga observar então essa qualidade de vida comparados a outros países, tá bom? Galerinha, forte abraço para vocês, a gente se vê na próxima aula dessa semana, tá bom? E a gente vai se vendo aí ao decorrer do curso. Grande abraço para vocês e se cuidem.